Fala, samurai, beleza? Então, estamos chegando quase ao final do nosso aplicativo cliente, tá? O que a gente precisa fazer? A gente já consegue escolher uma categoria, escolher um produto da categoria e adicionar o carrinho. A gente já consegue adicionar uma promoção. Então, eu posso vir bem aqui e adicionar essa promoção. Você vê, ó, que já vai o valor com a promoção. E o que está faltando? Está faltando agora a gente clicar aqui e ir para a página de carrinho, porque é lá que a gente vai fazer a finalização do nosso pedido, tá? Então, para começar aqui, a gente já pode criar aqui a nossa carrinho page. Lembra que a gente já tinha criado o nosso controller, porque a gente precisava já adicionar produto, por exemplo, e a gente fazia sentido ser no carrinho de controller, no controller de carrinho, na verdade. Então agora a gente vai fazer a nossa page, certo? Então a nossa page de carrinho vai ser um stateful widget chamado carrinho page, certo? E dentro dessa page, vamos importar aqui o material, eu vou receber aqui o nosso usuário, tá? Isso é importante, deixa eu só declarar aqui, mas isso é importante a gente falar. Lembra que, vamos abrir aqui de novo para a gente recordar. Na nossa sign-in page, a gente faz o provider do nosso usuário, e eu disse que a gente ia precisar disso em algum momento. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente precisa pegar essa informação desse usuário, porque esse carrinho é daquele usuário, certo? Então, esse carrinho sendo daquele usuário, a gente vai poder tanto mostrar o carrinho do usuário específico, como quando for finalizar o pedido, a gente vai conseguir dizer, ó, o pedido que foi finalizado é do usuário do ID tal. E esse ID eu vou receber bem aqui, beleza? Então, no nosso carrinho page, a gente vai fazer carrinho controller, certo? E concorda que o nosso pedido, o nosso carrinho vai ter produtos, certo? Então, eu vou declarar aqui um filter de uma lista de produto model. Porque nessa tela de carrinho a gente vai mostrar todos os produtos do carrinho, tá? Então eu tinha esquecido que o VS Code estava dando aquele nosso probleminha. Deixa eu abrir logo o Android Studio aqui, pra gente não ter essa dor de cabeça dos imports que o VS Code tá complicado. Então tô abrindo aqui o Android Studio. Mas enquanto isso a gente pode ir falando. Então, toda vida que eu entrar na minha carrinho page, o que vai acontecer? Eu vou pegar os produtos do carrinho do usuário que está logado, tá? Então, eu vou mostrar todos os produtos e eu vou mostrar também o valor do pedido, que é um cálculo que a gente vai fazer, tá? Então, eu estou só abrindo aqui. O Android Studio, ele demora um pouquinho mais, mas eu já estou abrindo ele aqui. Certo, então aqui vamos abrir o My Place Samurai. Vamos trazer ele para cá. Certo? E a gente estava então na nossa carrinho page. Beleza. Vamos abrir aqui o nosso emulador. Tá, show de bola. Beleza. Então vamos importar aqui o nosso produto model. Beleza. Então vamos começar. Para a gente buscar essa lista de produtos, a gente vai criar no nosso controller
um método que busca esses produtos. Então, vamos criar ele aqui. Vai ser um filter de uma lista de produto model. Isso aqui vai ser get produtos carrinho. Certo? Isso vai ser um método assíncrono. E aqui dentro a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa da referência para o carrinho que a gente já tem aqui. Então a gente vai fazer query snapshot. Query snapshot vai ser carrinhos ref .doc usuário.id. Ó, a gente passou o nosso usuário para o carrinho controller. Então a gente tem acesso a ele aqui. A gente até já fez uso dele para adicionar o produto. Então, carrinhos.doc usuário ID, certo? E a gente vai querer as informações da coleção de produtos. E no final, a gente dá um get aqui. Beleza? Tá, então já temos o nosso query snapshot. Só tem que colocar um await aqui. Tá? E agora é só uma questão de retornar o nosso query snapshot.docs.map. A gente mapeia cada documento para um produto model.fromJSON doc.id doc.data. E no final lembrar de colocar o toList. E mais uma vez, a gente pode fazer assim, usando o map, como a gente pode usar o list.generate, que a gente usou em alguns cantos. Fica a preferência de qualquer um aí, certo? Tá, então vamos fazer o seguinte. A gente já consegue, através do controller, buscar esse filter. Então a gente vai fazer algo aqui importante, tá? A gente precisa buscar a instância desse controller, certo? Mas eu não quero buscar essa instância dentro do método build. Eu quero buscar essa instância de controller antes, porque eu quero com ela pegar a referência para o meu filter. Então, a gente vai colocar isso dentro de um método chamado didChangeDependencies. Isso é muito importante de você fixar na sua cabeça. Toda vida que você vai pegar algo de um provider dentro de um stateful widget, você deve pegar ou dentro do build, quando for o caso, ou dentro desse didChangeDependencies. Você não pode colocar esse código dentro do init state, tá? Então aqui a gente coloca provider of context, a gente tem um context aqui. A gente importa esse provider. E aqui é provider of carrinho controller. Tá? Então, só lembrando, não colocar esse código dentro do init state, porque ele não vai funcionar. Esse context ele só está completo para a gente pegar esse controller dentro desse didChangeDependencies. Ok? E aqui a gente vai fazer o seguinte: filter carrinho recebe controller.get produtos carrinho. Lembrando que a gente não está colocando o await, a gente não está executando esse código, a gente só está retornando o filter, tá? Então agora a gente pode partir para criar a nossa tela, certo? Então aqui vai ser um scaffold. Vou ter o nosso appbar, que vai ser um mp appbar. Vou ter um título, e o meu título vai ser seu pedido. Vou importar esse mp appbar. Tá. Além disso, a gente vai ter o nosso body. Tá? O nosso body vai ser o Filter Builder, um widget que você já usou bastante, eu tenho certeza que você já está craque em usar ele. Então vai ser um Filter Builder de uma lista de produto model. Por quê? Porque o filter carrinho é uma lista de produto model.
tá? Então, esse nosso Future Builder, a gente tem que passar um Future para ele, e vai ser o Future carrinho. E o Builder dele vai ser um método que recebe um context e um snapshot, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte: se snapshot, se tem data, eu vou fazer alguma coisa. Se não tem, a gente vai fazer o nosso padrão lá. Ou seja, se não tem, a gente vai retornar um center com child mp load, tá? Só faltando importar esse cara aqui, beleza? Se tiver data, aí a gente vai criar todo o nosso código aqui, tá bom? Então, se ele tiver data, eu vou fazer o seguinte: final produtos carrinho recebe snapshot.data, e aqui eu vou retornar uma coluna que tem como filhos um expanded. Esse expanded tem como filho um list view .separated, certo? Então, como eu vou colocar aqui os vários elementos, os vários produtos, eu vou colocar um list view separated, que ele já me dá uma separação entre eles. Como essa minha list view está dentro de uma column, a gente precisa colocar esse shrink wrap true, certo? Então, nosso separator builder vai ser context e eu vou retornar um divider de altura 1, certo? O item count vai ser produtos.length. Beleza. Então agora basicamente a gente tem que implementar o nosso item builder. Então nosso item builder vai ser um mp list tile. A gente vai importar ele aqui. mp list tile. Ah tá. Esse item builder ele recebe um context e um i, e vai retornar um mp list tile, certo? Então esse mp list tile ele vai ter um title, e esse title vai ser uma coluna com alguns filhos, tá? Então os filhos dessa coluna vão ser um text, que eu vou mostrar basicamente o nome do produto, produtos carrinho e ponto nome, e abaixo eu vou mostrar uma row que vai ter um children, e nesse children eu vou mostrar basicamente um text com produtos carrinho ponto preço e um style de text style. Vou dar aquela formatada aqui, e eu vou fazer um preço com a fonte weight de fonte weight.w500, certo? Ao lado desse texto eu vou colocar outra row que vai ter outro children, que vai ser um container com largura 40 e altura 30. Vou alinhar ele de maneira centralizada, center, certo? E vou ter um decoration.
box decoration com uma border border.all, e essa border vai ter uma cor que vai ser a cor do tema. A cor do tema, claro, né? Primary color light. Tá. E além disso, a gente vai ter se a gente voltar aqui, a gente vai ter o child nesse container, né? Deixa eu só colocar umas vírgulas aqui. Certo? Então, a gente vai ter um child, que vai ser um texto. E aqui a gente vai colocar produtos, carrinho e ponto quantidade. Isso vai ser um inteiro, então a gente precisa colocar um toString, certo? E se esse valor for nulo, a gente vai colocar string 0, certo? Vamos só adicionar esse operador aqui para não ter perigo de dar um no pointer aqui, tá? Abaixo desse container, a gente vai colocar um sizeDbox, na verdade do lado, com um edit de 8. E eu vou colocar um mp button icon. E aqui eu vou ter um icon data de icons.remove. Eu vou ter um icon color. Vou até pegar essa cor aqui. Primary color. Icon color. Ah, tá. Eu tenho que trazer ele pra cá. Tem .of_context.icon color. Esse icon color. Tá. A gente tem que colocar esse icon color aqui. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar esse icon color. Porque a gente tem que ser possível passar um icon color para esse cara. Tá? Então, vamos incrementar isso aqui, passando um icon color. Por enquanto, vamos deixar o padrão. Depois a gente ajusta porque a gente quer esse ícone de uma cor um pouquinho diferente. Tá? Então, o que a gente pode ajustar mais aqui? A gente pode ajustar o onTap, que vai ser um método que vai ser chamado quando a gente pressionar ele. Por enquanto, a gente não vai fazer esse caso. Tá? A gente, além disso, vai colocar um outro sizeDbox com espaçamento 4. E eu vou colocar outro botão desse, sendo que o botão vai ser Add. Tá? Basicamente, isso aqui é... Eu vou ter o produto e eu vou ter um botão de mais e de menos para eu adicionar ou não informação no carrinho. Beleza? Além disso, depois desse expanded aqui, a gente vai ter um padding. Tá? E eu vou colocar nesse padding um add insets.symmetric horizontal de 16. E vou colocar como filho uma coluna. Vou colocar aqui como filho uma coluna. E vou colocar algumas informações aqui, tá? Primeira informação que eu vou colocar é... Vou dar um espaçamento. Então, sizeDbox com altura 12. Vou colocar um text form field para ser possível colocar uma observação, certo? Vou implementar aqui o método unchanged, observação. Por enquanto eu vou deixar vazio, eu quero fazer só mais o layout
dessa tela por enquanto. Então esse cara vai ter um decoration, que vai ser um input decoration, com uma border, outline input border, e um hint text, que vai ser observação, outline, e um hint text que vai ser observação. Tá? Além disso, eu vou colocar como máximo de linhas, mínimo de linhas 3 e máximo 6. E aqui o mínimo de linhas são 3. Tá? Porque eu quero um campo de texto um pouquinho maior. Finalmente, depois do nosso text field, a gente vai ter um espaçamento que eu vou dar com size de box de altura 24. E para finalizar, um raised button icon. Certo? Então aqui a gente vai ter um ícone que vai ser icons.done e size vai ser 32. Eu vou ter um label que vai ser um text, com o texto finalizar o pedido, e um style que vai ser um text style com a fonte size 18. Tá? Então vamos dar aquela formatada aqui. E a gente precisa do nosso método onPressed. Então, no nosso método onPressed, por enquanto a gente também não vai implementar. Certo? Então, vamos ver como é que ficou todo esse código que a gente fez. Ah, faltou a gente fazer a ligação da nossa homepage com o nosso carrinho page, né? Do jeito que tá, a gente não tá fazendo a ligação, né? Então deixa eu só carregar aí. Então na nossa homepage, ao clicar no carrinho, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer final usuário recebe provider.off context list and false, certo? Vamos só importar aqui o nosso provider e a gente vai fazer a nossa navegação. Então navigator.off context.push material page route, recebe um builder que vai ser um provider.value. Por que vai ser provider.value? Porque a gente vai precisar passar aqui o nosso controller, tá? A gente já aprendeu a fazer isso em outras aulas, mas o value aqui é basicamente provider.off context passando o nosso carrinho controller. Carrinho controller. Vamos importar ele aqui. E o child vai ser a nossa recém-criada carrinho page passando o nosso usuário. Usuário que a gente pegou aqui. Então vamos importar esse cara e vamos recarregar isso aqui. Vamos lá, cliente @gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos entrar. Então a gente, esse usuário, ele já deve ter um carrinho. Se a gente for olhar no Firebase, ele já deve ter um carrinho.
Então a gente pode simplesmente vir aqui e já ir para a página do carrinho. Opa, a gente já viu que deu algum erro aqui. Tá? Então, beleza. Faltou colocar aqui, ó, no nosso provider, a gente sempre tem que colocar o tipo do provider. Senão ele não sabe qual provider buscar. Então vamos recarregar tudo aqui. Vamos logar de novo. cliente@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou entrar aqui. Beleza. Vou clicar no carrinho. Ótimo. Show de bola. Já temos mais ou menos, pelo menos o padrão de como vai ser a nossa tela, tá? Então, falta fazer algumas coisas, alguns detalhes de layout a gente tem que ajustar aqui, mas o que importa é que já está aqui todos os nossos produtos com todas as nossas quantidades e os valores corretos. Então, na próxima aula a gente vai fazer alguns ajustes nessa tela aqui, deixar as coisas mais organizadas, vai adicionar a possibilidade de botar a observação e, se der tempo, na próxima aula a gente já faz o processo de finalização do pedido, certo? A gente também tem que criar a lógica aqui de incrementar esse valor, tirar o valor, enfim. Falta fazer algumas coisas aqui nessa tela. Mas show, a gente já criou o mote da tela, e agora falta só criar algumas funcionalidades, beleza? Então, por essa aula é isso, a gente se vê na próxima. Valeu e até lá!